Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 264, Diálogo com as Sombras, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação, dando sequência no vídeo anterior, né? Mas eu garanto que muitas pessoas, às vezes, com todo respeito, por não raciocinar, ficam pasmas quando me ouve dizendo que Deus não cura ninguém, que muito menos Jesus, que muito menos Bezerra de Menezes, que muito menos Eurípides Barçanufo, o professor. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que de fato não é fácil para as pessoas sem conhecimento entender o que nós estamos dizendo. Porque para entender, precisa ter um pouquinho de conhecimento. Porque se a pessoa não tem conhecimento, é difícil para ela realmente entender. Por isso que eu gosto desses comentários assim, para acalmar um pouco o coração dessas pessoas que pensam dessa forma. Porque aqui na Terra as pessoas pensam que todos os males que nos afligem, por eles estamos passando sem merecimento. Muitas pessoas dizem assim: eu não pedi para nascer, eu estou aqui na Terra por culpa do meu pai e da minha mãe. Não, meu bem, você não pediu para nascer de fato mesmo, não. Você implorou na fila reencarnatória. É diferente pedir e implorar. Só que as pessoas não conseguem se lembrar. Só se lembra quando retorna à pátria espiritual. E alguns, igual eu, né, alguns tontos igual eu, consigo me lembrar sim, quando cheguei no casal, meu pai e minha mãe atual hoje, e pedi a eles permissão se eles podiam me receber nesta existência. Já que, por não ser flor que se cheirasse, outros casais nenhum quiseram, né? Naquele período não quiseram me receber. Então os únicos, coitadinhos, foram o casal que hoje são meus pais. Então, mas eu me lembro disso. Você pode pensar que eu estou com brincadeira, mas não estou com brincadeira. Então eu me lembro que eu cheguei e pedi aos meus pais atuais se eles me concedessem a oportunidade de retornar ao corpo físico, porque eu precisava da ajuda deles. Então, a nossa dívida para com os nossos pais, eu posso dizer para você que elas, não vou dizer assim que são eternas, mas são dívidas que nós contraímos com esse casalzinho que chama os pais por um bom tempo na eternidade. Que é graças a eles que nos encontramos aqui no corpo físico. E outra coisa, as pessoas aqui na Terra, 99% da humanidade, aprenderam com outras religiões, né? As indulgências. Aprenderam, né? Com esses dogmas, com os milagres. Então, foram educados dessa forma. Então, Deus, se nós ajoelharmos, Deus nos cura. Se nós ajoelharmos com fé, com amor, Deus nos cura. A fé,
A verdadeira fé é a fé inabalável. E eu garanto a você que 99% da humanidade não são portadoras da fé inabalável. Então Deus não pode passar a mão na cabeça de um e não passar a mão na cabeça do outro. Que Deus tem a ver com a nossa ignorância? O que nós somos hoje, nós plantamos em existências passadas. Então, se nós tivemos a oportunidade de plantar, que vamos, sem murmurar, nesta oportunidade, colher o que nós plantamos. Então, não alimentemos, pois, ilusões, contamos com a ajuda e o apoio de companheiros bem esclarecidos e competentes, mas precisamos oferecer-lhes um mínimo de condição. Assim Hermínio Miranda nos diz. Mudando de página. São enormes as responsabilidades desses amigos invisíveis, dos benfeitores espirituais. São enormes, né? A responsabilidade deles. E as qualificações exigidas. As qualificações exigidas. Disciplina, disciplina, disciplina. Para as tarefas que desempenham junto a nós. São rígidas. As tarefas que desempenham junto a nós são rígidas. Poderíamos dizer que cada grupo tem os guias e protetores que merecem. Sim, de fato. Cada grupo, né, tem os guias e protetores que merecem. Então, quais guias ampara e protege a casa que eu trabalho? Aqueles que mais se assemelha ao meu caráter, à minha moral, ao meu intelecto, ao meu conhecimento, o meu amor, a minha benevolência, a minha indulgência. Então eu sou uma pessoa enérgica com amor? Sim. Pode ter certeza-se de que bons espíritos por perto ali se encontram. Porque eles encontram no grupo físico e o grupo físico encontra neles uma certa afinidade. Então, sou enérgico com amor, oro, vigio, policio o que falo, o que penso, o que desejo. Tento policiar o meu ouvido, tento policiar os meus olhos, a minha boca. Procuro o máximo possível enxergar a natureza de Deus com os olhos da alma. Sim, porque você sabe que não é fácil enxergar tudo com os olhos da alma. Até porque somos muito falhos. Trazemos de existências passadas muitos vícios. Nos encontramos aqui muito contaminados. Mas nós temos a doutrina dos espíritos que nos esclarece, pois você percebe. São elogios? Não. Porque eu detesto elogios. Mas
observe a nossa dedicação. Todos os dias aqui nos encontramos. Já para quase 5.800 vídeos. Já faltamos algumas vezes, mas é natural. Podemos, né? Poderemos sim vir a faltar mais algumas vezes, mas nós somos persistentes no ideal. Nós temos noção da responsabilidade do compromisso. Nós priorizamos primeiro, como se diz o termo, o reino de Deus. Por mais que nos encontramos no corpo físico, lutamos, procuramos, muito pouco. Muitas coisas não aceito, mas eu respeito. Então o que importa é essa luta. Enfim, essa persistência. Eu podia, nesse momento, estar assistindo um programa de televisão. Mas a mim, que não tenho necessidade mais de 99,9% da televisão, me acrescenta o que de bom a televisão? Nada. A mim não. Eu podia me encontrar num barzinho, tomando uma cerveja, jogando papo fora, fumando uma cigarrilha, né? Usando uma cigarrilha. Para quê? Eu não sou desse mundo. Cada dia uma revelação, né? Eu não sou desse mundo. Eu não vou permanecer nesse mundo para sempre. Logo, logo, eu retorno à pátria espiritual. Eu tenho consciência disso. Isso não me perturba a alma. Como se diz o ditado, meus dias estão aqui na terra contados. Aqui na terra estão contados. Então nós temos os companheiros que merecemos, pois muitas casas espíritas, charlatãs, mistificadoras, impostoras, que tem lá os médios impostores, charlatões, brincalhões. Os mentores também são impostores, charlatões, brincalhões. É aquilo que aquele grupo merece. É aquilo que aquele grupo precisa. Todo mundo encontra-se com os seres que precisa estar juntos. Pois não adianta a pessoa querer se safar, reclamar. É necessário abrir os olhos. Mas não adianta murmurar. Então, são enormes as responsabilidades desses amigos invisíveis e as qualificações exigidas para as tarefas que desempenham junto a nós são rígidas. Poderíamos dizer que cada grupo tem os guias e protetores que merecem. Cada grupo, cada pessoa tem os mentores que merecem.
aquele nível de mentor, de protetor, de amigo espiritual. Dentro da desigualdade evolutiva, nenhum iguala-se ao outro, devido à desigualdade evolutiva. Se o grupo empenha-se em servir desinteressadamente, olha que interessante. Se o grupo empenha-se em servir desinteressadamente dentro do Evangelho do Cristo, escorado na doutrina espírita, disposto a amar incondicionalmente, terá como apoio a sustentação uma equipe correspondente de companheiros desencarnados do mais elevado padrão espiritual, verdadeiros técnicos da difícil ciência da alma. Você conseguiu compreender? Então depende de nós. Depende de nós ter na casa que nós trabalhamos aqueles espíritos nobres e elevados. Quando eles percebem que o trabalhador está pronto ou que o trabalhador está empenhado, se preparando, eles nos inspiram. Quando eles percebem que o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Eles nos assistem, os benfeitores nos assistem, nos inspiram, nos intuem, nos protegem, nos fornecem medicamentos espirituais. Mas quando eles percebem que o grupo não quer nada com a responsabilidade, com o compromisso, é natural que eles se entristecem, porque essa não é a primeira vez que o grupo se reúne na evolução. Milhões de outras vezes aquele grupo já se reuniu, se perdeu, agora se reúne novamente e novamente equivocado se encontra. Por isso que tudo que de graça nós recebemos de Deus, de Jesus, através do atributo que se chama mediunidade, nós devemos passar adiante de graça. Quando aqui toco nos Pai de Santo, buenas dichas, essas pessoas que se apresentam como ledoras de sorte, ledoras de linhas das mãos, essas pessoas que jogam búzios, baralhos, cartas, né? De forma alguma nós estamos com isso querendo falar mal, mas apenas para que raciocine que a mediunidade, ela não é uma ferramenta do pão do corpo físico, é uma ferramenta da conquista do pão da alma, que não se deve cobrar um centavo. Ah, mas eu sou o Pai de Santo e eu não tenho mediunidade. Meu bem, nós já dissemos aqui, isso não é nosso, é da doutrina. Nascido de mulher na terra, todos nós somos médios, uns mais, outros menos sensitivos. E pode ter certeza de que se não fosse os teus dons mediúnicos, se não fosse a sensibilidade mediúnica que você possui,
nada do que você já fez e faz, você conseguiria fazer se não fosse esse atributo cujo nome mediunidade. Pois não ignore esse atributo, porque eu vou te dizer uma coisa, tanto você quanto eu, nós não somos nada, nós não conseguimos realizar nada, nós não conseguimos dizer nada, nós não conseguimos fazer nada sem esse atributo cujo nome mediunidade. Então pense um pouquinho você, Pai de Santo. Pense você um pouquinho, buenas dichas, ledoras de sorte, jogadores de búzios, de carta, ledores de mãos. Querem trabalhar nessa área? Trabalhem. Vocês não estão errados em optar por esta linha, vou usar esse termo, porque isso não existe, mas eu vou usar. Trabalhem nesta linha, mas trabalhem de graça, assim como nosso Senhor Jesus Cristo fez, assim como Chico Xavier fez, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia, Padre Donizete Tavares de Lima fez, assim como Divaldo Pereira Franco também fez, que nunca cobrou-se um centavo pelos trabalhos que ele realizou aqui na Terra. Leia assim as mãos das pessoas, joga carta, búzios, leia a sorte da pessoa. Faça o que vocês tiverem que fazer, mas não cobre um centavo. Porque vocês responderão pelo que vocês estão fazendo, como eu também respondo se eu fizer. Graças a Deus, essa doutrina me educou de uma certa forma que eu posso dizer isso para te alertar, como também essa doutrina me orientou a não agir dessa forma, de forma que tudo que eu tenho, eu não tenho. Tudo que eu tenho, eu não tenho. Tudo que eu tenho já foi distribuído. Eu apenas posso dizer a você com todo respeito, eu só tenho aqui na Terra, no meu nome, plano funerário. Só. Tudo que eu tenho, eu já doei. Em vida. Se você não acredita, vasculhe a minha vida. Se você encontrar algo no meu CPF, é teu. De forma que, conforme eu já disse, eu já renunciei praticamente uns 80% e já me abdiquei de uns 80% das coisas materiais. Quando eu disse esses dias atrás que às vezes eu tenho vontade de comer um pudinho e eu não como, de madrugada às vezes eu levanto, vou ao banheiro, porque eu não tenho toalete, eu tenho banheiro. Não significa porque eu não tenho condições de comprar, eu tenho condições de comprar 10 pudinhos por dia, mas eu não mereço comer pudinho, eu não mereço luxúria, mínima que seja. Eu não mereço. Se você entrar na minha casa e você vê como vivo, você desmaia. Porque eu não mereço luxo.
Eu não vim à Terra para viver nesta existência entre luxo. Por isso que na casa dos amigos eu me sinto assim, até como se fosse uma carta fora do baralho, porque são tantos luxos que eu fico perdido. Falo, gente, mas eu tenho até medo de sentar em algum sofá e estragar o sofá. Eu não estou sendo falso nesse momento. Os amigos, eles vêm com as xícaras e eu pego com jeito, porque se eu quebro aquilo ali, meu Deus do céu, o problema é a minha consciência, que eu reconheço que não mereço. Então nós devemos reconhecer os nossos direitos aqui na Terra. E eu já consegui separar o joio do trigo. Então o trabalho desses amigos é silencioso e sereno. A competência costuma passar despercebida. A competência desses amigos espirituais verdadeiros passam despercebida, enquanto o trabalho das trevas é ostentação. Você entendeu a diferença? Porque parece muito fácil fazer aquilo que aprendemos a fazer bem. Porque parece muito fácil fazer aquilo que aprendemos a fazer bem. Quando vemos um operário altamente qualificado na sua especialidade, parece muito fácil fazer aquilo que aquele operário faz, né? Parece muito fácil. Ou um desportista bem treinado, experimentamos o prazer de contemplar o gesto bem treinados, experimentado o prazer, bem treinado, experimentamos o prazer de contemplar os gestos bem medidos, a suave facilidade com que se desempenha. Lembremos-nos, porém, do seu longo período de adestramento, de estudo, de renúncia e das suas cansativas horas de trabalhos monótono, de repetição e correção. É sempre assim. Às vezes, nós deparamos com um profissional, por exemplo, a sua geladeira estraga. Você entende de conserto de geladeira? Não. Mas você liga para um especialista. Você sabe quantos anos aquele especialista estudou? Não. Pensemos assim, 50 anos. Ele chega ali e te dá um orçamento. E diz para você assim, é R$500. Você fala, pode fazer o serviço. Ele gasta 10 minutos. Conta de você ir ao toalete, voltar, e ele já te apresenta a nota. Minha senhora, está pronto o serviço. Isso é um assalto. Ladrão. Por que ladrão, minha senhora? 10 minutos. Mas quantos anos eu estudei, estudo e trabalho nessa área, minha senhora? A senhora não está analisando tudo isso. Pois bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou recolocar no lugar a peça danificada. E a senhora contrata uma outra pessoa. Faça isso, por favor. Pois bem,
você contrata um outro profissional. É a conta de você ir fazer um café, ele te apresenta a nota. R$ 600, minha senhora. Outro ladrão! Então, as pessoas, elas não estão preocupadas com a qualidade. Elas estão preocupadas com a quantidade. Quantos anos um pianista estuda? Um violinista? Quantos anos um médico estuda? Um neurologista? Um cientista que dias e noites trancafiado em laboratórios, dessecando tumores? Quantos anos os cientistas estudam as fórmulas para chegar a um medicamento, a uma vacina contra uma pandemia? Quantos anos um engenheiro estuda para erguer um arranha-céu? Quantos anos os astrônomos estudam para ir até as estações espaciais? Quantos anos os geólogos estudam para afirmar as camadas na área da geologia, da botânica, da química? Tudo requer anos, décadas. O avião do 14 bis de Santos Dumont, porque na verdade muitos têm o hábito de associar-se o título de pai da aviação aos irmãos Wright, mas na verdade o pai da aviação é Santos Dumont. Aquele 14 bis que transportava um passageiro, piloto passageiro. Hoje nós temos no ano de 2024 Boeings, que transporta aproximadamente 740 pessoas de uma vez. Transatlânticos. Em 1912, foi construído o maior navio do mundo, cujo nome, você sabe, 1911 e 12, porque afundou em 1912, o Titanic. Hoje o Titanic, tadinho, perdeu o título há muitas décadas. Titanic hoje, próximo a alguns transatlânticos, ele fica parecendo uma canoa. Olha quanta evolução. O homem já foi à Lua em 1969. Quantas sondas viajam o espaço? Quanta tecnologia! Quantas pesquisas! Quanta evolução! Mas é interessante que as pessoas estão preocupadas com o lado externo, mas não estão preocupadas com o lado interno. Mesmo em meio a essa evolução toda, nós, na condição de seres em processo de evolução, ainda nos encontramos doentes, com uma cratera no peito. Por que será?
porque ainda não assumimos o guia, o modelo, o qual nós devemos seguir, o único responsável, ou melhor, desculpa, o único capaz de sanar todas as dores, mas não as eliminando, passando-nos a mão, mas sim dizendo-nos: vinde a mim, todos vós, que estáis sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Se guardardes os meus mandamentos, eu rogarei ao meu Pai que vos envie um outro Consolador, que ficarás convosco por toda a eternidade. Tá aí a nossa responsabilidade. Próximo vídeo, próximo dia.